Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, quarta-feira, 16 de julho. Hora de ficar bem informado em Libras. Entra lá no nosso Facebook, a gente espera por você. O nosso endereço é facebook.com/visual TV Brasil. E o visual começa agora. Mais de 1 milhão de turistas estrangeiros visitaram o país durante a Copa do Mundo. Nos estádios foram mais de 3 milhões de torcedores, entre brasileiros e estrangeiros. Os números são do balanço da Copa fora do campo. Para o governo, a organização da Copa superou as previsões negativas feitas antes da bola entrar em campo. O destaque ficou com o turismo. O número de visitantes estrangeiros passou de 1 milhão. Eles vieram de 202 países e ficaram no Brasil durante 13 dias em média. Ao todo, visitaram 378 cidades. Os brasileiros também descobriram o próprio país. Mais de 3 milhões se deslocaram para as capitais da Copa nos dias do Mundial. 67% deles ainda não conheciam as cidades que visitaram. A maioria dos visitantes de outros países esteve no Brasil pela primeira vez durante a Copa e fez avaliação positiva da infraestrutura e dos serviços. 95% deles disseram que querem voltar ao Brasil. Na pesquisa, os brasileiros se mostraram mais críticos que os estrangeiros quando perguntados sobre os mesmos temas. O item hospitalidade, por exemplo, foi aprovado por 98% dos turistas estrangeiros e por 90% dos brasileiros. A segurança recebeu avaliação positiva de 92% dos viajantes de fora e de 84% dos turistas nacionais. Já os aeroportos foram melhor avaliados pelos brasileiros. 81% se disseram satisfeitos com o serviço, contra 80% dos estrangeiros. 21 aeroportos receberam voos. Por eles passaram 16 milhões e 700 mil passageiros, 1 milhão a mais do que no mesmo período do ano passado. O maior movimento foi registrado no dia 3 de julho, quando 548 mil pessoas viajaram de avião. Os atrasos ficaram em 7,5%, abaixo da média internacional, que é de 15%. Se nós tivermos condições de atingir esses índices, nós não temos nenhuma razão que nos impeça de garantir ao brasileiro nos esforçar, nos mobilizar, nos organizar para garantir aos brasileiros, a cada dia nas suas viagens, esses patamares. 4 milhões e 400 mil ligações telefônicas foram feitas nas arenas. Mais de 3 bilhões de referências à Copa foram registradas nas redes sociais. O setor de aparelhos eletrônicos estima que as vendas de televisores, celulares e tablets cresceram 60% com relação a 2013. Um centro de tradições mantido pela força nordestina e feminina. Essa é a história da Feira de São Cristóvão, na zona norte do Rio. A alma feminina presente em uma das maiores riquezas culturais do Brasil. Histórias de superação de mulheres que, longe de casa, encontraram um meio de ganhar a vida em um ambiente tipicamente masculino. Figuras fundamentais na construção do Centro de Tradições Nordestinas de São Cristóvão, zona norte do Rio. Feira que reúne música, folclore, comidas típicas e artesanato da terra do forró, da carne de sol e do queijo coalho. A Feira dos Nordestinos é antiga. Começou a tomar forma ainda nos anos 40, quando os primeiros retirantes chegaram ao Rio para trabalhar na construção civil. O pavilhão de São Cristóvão só foi possível em 2003. Hoje são mais de 700 barracas, que servem cerca de 300 mil pessoas todos os meses. E à frente de tantos negócios que deram certo, são justamente as mulheres que chamam a atenção. E desde a criação da feira, muita coisa mudou. Entre as ruas e praças do local, que ganhou o nome de Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Trajetórias de vida contadas agora em um livro dedicado a elas, Mulheres da Feira, obra do escritor e jornalista Gilberto Teixeira. Resgatei e publiquei um pouco de suas histórias, aquelas que têm uma representação mais firme e representativa dos determinados segmentos
de atividades da feira, né? Proprietária de um dos maiores restaurantes do local, Dona Gerlane não esquece os tempos difíceis de quando a feira ainda funcionava na rua. Tinha aquele negócio de montar lona, tinha que montar a barraca toda, todo final de semana, só era sábado e domingo. Depois é que passou a ser sexta, sábado e domingo, né? Aí passamos lá, era muito sofrimento, lá fora sofria muito, né? Famosa pela barraca de pimentas e outras iguarias nordestinas, Sâmia lembra bem como era o clima de parceria entre os vendedores da feira. Era o dia todo um brincando com o outro para passar o tempo, porque aqui são 24 horas, entendeu? Então era assim, a gente não dormia por causa da animação do pessoal. Bom dia! A Copa acabou, mas a bola não tem descanso e hoje voltamos a ter jogos pelo Campeonato Brasileiro. Na verdade, ontem à noite a bola rolou na segunda divisão do Brasileirão, mas os principais times do país vão estar em campo hoje e amanhã, dando prosseguimento à competição que começou em abril. É verdade que o calendário é apertado, mas depois do vexame da seleção brasileira na Copa, qual a motivação dos torcedores para irem ao estádio nesse momento? Até mesmo no próximo fim de semana, a ressaca ainda vai estar dominando o ânimo das torcidas. A tendência é que tenhamos estádios vazios nesses jogos, prejudicando o próprio campeonato. A CBF bem podia repensar a tabela e adiar talvez para outra semana a volta de seu principal campeonato. Mas como pensar é algo que não faz parte do trabalho dos dirigentes, só nos resta mesmo é esperar que o torcedor se recupere do trauma o quanto antes e volte a pensar no seu time. Até a próxima! Laranja, abacaxi, uva e abacate. Está na hora de revisar os sinais. Laranja, abacaxi, uva e abacate. Cada vez mais, jovens com espírito inovador se aventuram na criação de seus próprios negócios. São as chamadas startups, empresas de tecnologia que estão em franco crescimento e rendendo lucros consideráveis. Há 2 anos, André resolveu investir no próprio negócio. Ele abandonou um emprego estável e criou, junto com amigos, o aplicativo Saída Certa. O programa, que pode ser baixado em celulares e tablets, facilita o pagamento das contas em casas noturnas, que é feito online, evitando assim que o cliente enfrente filas. Hoje a gente está no processo de escalar a startup, então a gente já está expandindo para BH, Recife, daqui a pouco a gente vai para o Sul. O modelo de negócio do André se chama startup, termo usado para empresas recém-criadas com ideias inovadoras de tecnologia. Os empreendimentos são comandados, na maioria das vezes, por jovens que não têm dinheiro para investir e acabam sendo financiados pelos chamados investidores anjo, que apostam em ideias criativas. Uma pesquisa revela que pelo menos 6.300 investidores já aplicaram recursos em projetos de startup em todo o país. Só este ano serão aplicados mais de 3 bilhões de reais no setor. E as maiores apostas são os negócios em tecnologia da informação e aplicativos para smartphones. Com a popularização da tecnologia, do acesso à internet e do acesso aos smartphones, a gente vê que esse mercado é muito interessante para os investidores. Mais de 2.500 startups estão cadastradas na Associação Brasileira que representa o setor. São Paulo é o estado que concentra o maior número delas, seguido por Minas Gerais e Rio de Janeiro. O sucesso tem chamado a atenção não só de investidores do setor privado, mas de órgãos como o BNDES, que criou fundos de investimento voltados para startups em todo o país. O banco busca investidores para serem parceiros. Na primeira edição, 36 projetos foram escolhidos em um universo de 1.500. Alguns desses empreendimentos, ou muitos desses empreendimentos, não acontecerão, terão uma mortalidade grande.
Alguns poucos vão ficar num processo de sobrevida, mas aqueles 5 ou 6 que de fato acontecerem, eles têm uma rentabilidade absolutamente extraordinária, tem uma taxa de crescimento muito grande. Então, isso que é interessante para o investidor. Outra iniciativa acontece neste espaço que fica na zona sul do Rio. Aqui, 69 jovens vão trabalhar para transformar uma ideia inovadora em empresa de sucesso. Eles venceram um concurso promovido pelo governo do estado para incentivar o empreendedorismo. Eles vão aprender a criar um produto e, em cima desse produto, criar uma empresa. Ou seja, criando equity para ser negociado no final do programa, no final do ciclo de 1 ano, para ser negociado com investidores. Carolina foi uma das vencedoras. Ela apostou na área de turismo e criou um site com dicas de viajantes. Para ela, o maior desafio das startups é encontrar mão de obra técnica para os projetos. Os desenvolvedores hoje eles são a mão de obra que eles têm facilmente um emprego com carteira assinada, férias, 13º, um salário bacana. E a gente vê que eles não querem o risco de construir uma startup. Já Davi vai desenvolver um aplicativo de mobilidade urbana. Eu tive essa ideia de criar um aplicativo que eu pudesse ter esse tipo de informação no meu próprio celular, na minha casa. Antes mesmo de sair de casa eu já posso olhar, verificar e ver a hora que o ônibus chega, ver se é melhor pegar o metrô, se é melhor pegar o trem. Basicamente é isso que o Mobility vai fazer. Mais uma edição do Visual que termina, mas a gente volta amanhã. Esperamos por você no nosso Facebook. Tchau, tchau, bom dia. Tchau. Tchau para você.